Oi, oi, tudo bem com vocês? Conforme prometido, eu vou contar aqui um case que eu vi recentemente num evento que eu participei, que é o evento da Startse, um evento sobre tecnologia e inovação para profissionais de RH. E o case, eu fiz uma enquete no grupo da Ana do RH, inclusive se você não me segue no Instagram, já falo aqui para você agora, corre e começa a me seguir lá, Ana do RH. Eu fiz uma enquete no grupo e o pessoal pediu então para eu contar um case de transformação cultural e digital do iFood. Então, foram alguns pontos trazidos pelo iFood que são bastante importantes e que eu vou compartilhar aqui com você. Eu estou, inclusive, com algumas colinhas, porque são muitas informações e eu não quero perder nada aqui para contar para vocês, tá bom? Então, como tudo começou? Segundo, né, o palestrante, o iFood decidiu que eles queriam fazer uma transformação cultural. Esta transformação cultural envolvia trazer o máximo de tecnologia para o dia a dia, para a tomada de decisão, e eles queriam trazer uma cultura que era uma cultura de alta performance. Então, como fazer isso? Assim, a informação super importante, a grande sacada que muitas vezes a gente não se atenta. Eles começaram com algo que eles chamaram de o básico bem feito. Então, eles entenderam que se eles não fizessem todos os processos de todas as áreas, e óbvio, incluindo a área de recursos humanos, de uma maneira muito bem feita, aqueles processos básicos, não adiantava eles quererem trazer um conceito de data-driven ou de cultura de alta performance, porque eu não faço o básico bem feito. E esse é um conceito que eu sempre trago nos meus treinamentos. Quem já fez treinamento comigo sabe disso. Eu costumo dizer o seguinte: não adianta a gente se meter a fazer o filé mignon, o salmão, se nem o arroz com feijão está pronto. Então, se um restaurante não faz arroz com feijão saboroso, gostoso, não serve quentinho, não adianta ele incluir no cardápio filé mignon, bacalhoada, salmão, porque ninguém vai, porque o básico não está sendo bem feito. Então, dentro dos nossos processos, é assim que a gente tem que fazer. Então, no RH, eu pago em dia, tenho benefícios compatíveis com o mercado, eu dou a mínima infraestrutura para as pessoas trabalharem, eu entrego EPIs que trazem segurança para os meus funcionários. Este é o básico bem feito dentro da área de recursos humanos. E foi por aí que o iFood começou. Ele entendeu, precisamos fazer o básico bem feito. O slogan era básico bem feito, só depois a estratégia. Como que eles foram identificar se o básico estava sendo bem construído? Eles passaram a ouvir os profissionais. Eles passaram a fazer pesquisas frequentes, dar voz a todos os profissionais, justamente para eles conseguirem mapear aonde estavam os pontos em que as coisas não eram bem feitas. E aí, nesse mapeamento, eles entenderam que algo que não funcionava bem é que eles tinham, por exemplo, uma quantidade de informação pulverizada em diversos ambientes, em diversos lugares. Então, olha só como isso já conversa com aquele outro objetivo de fazer uma transformação cultural com o data-driven por trás disso. Feito isso, tendo começado a fazer todos esses mapeamentos, eles começaram a entender as particularidades do negócio. E compreenderam, por exemplo, que uma grande dor que existia ali dentro, principalmente uma dor dos líderes, era o absenteísmo. A liderança tinha um alto nível de absenteísmo e não cuidar do absenteísmo, não reduzir taxa de absenteísmo para aquela liderança, era algo que estava fugindo do básico. Então, olha como que o básico precisava ser feito. O básico, naquele momento, era simplesmente cuidar do absenteísmo. Então, para tudo agora, que eu preciso chamar a sua atenção para isso. Você, aí, dentro da sua área de recursos humanos, você tem muito bem mapeado quais são as dores básicas da sua liderança? Se você não tem isso mapeado, esta é a primeira coisa que você tem que fazer se você quiser promover qualquer tipo de transformação cultural. Se você quiser, por exemplo, fazer uma transformação de um RH operacional para um RH estratégico, você vai precisar fazer isso antes. Lembre-se do slogan.
o básico bem feito, só depois a estratégia. Eles utilizaram, gente, uma ferramenta que foi um Canvas de RH na prática, eles chamaram. Esse Canvas de RH, não sei se todos vocês que me acompanham por aqui sabem, mas o Canvas nada mais é do que um quadro, onde a gente tem ele, dentro desse quadro maior, que geralmente é numa folha A3 ou A4, pequenos quadrinhos com alguns itens a serem explorados. E olha só o que tinha dentro do Canvas deles para mapear as dores do negócio, para entender o que era básico para eles. Primeira pergunta desse Canvas era: como o RH gera valor? Então, quais são as principais características do seu negócio e que o RH pode gerar valor? Segunda era o básico bem feito. Então, era um campo para entender o que era urgente. O que é básico no RH e não funciona hoje? Essa era a pergunta que eles faziam no quadro número 2. No quadro número 3, eram quais dados é preciso organizar para ter uma boa base de informações. Então, quais dados você precisa para ganhar profundidade na análise de problemas? Quarto quadro, eram hipóteses, criação de hipóteses. Quais as hipóteses para que a gente chegue nas causas raiz dos problemas? Quinto quadro, benchmarking. Então, com quais empresas queremos nos comparar para conseguirmos mais informações? E o sexto quadro desse Canvas era: facilite a utilização de dados e conecte-o à cultura. Então, como tornar o acesso aos dados fáceis a serem consumidos por quem precisa. Então, eles começaram a fazer um mapeamento das principais dores das áreas, utilizando este formulário do Canvas. Pega essas informações, essas perguntinhas que eu narrei aqui para vocês e montem o Canvas de vocês. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão sair pela empresa de vocês mapeando os problemas e as informações. E note que tem uma informação muito importante aqui. Primeiro, na primeira parte, nas 3 primeiras perguntinhas do Canvas, eles levantam informações, né? O que gera valor, qual que é a principal dor, quais dados precisam. Nas 3 perguntas subsequentes, eles já vão começar a olhar para o futuro. Então, eles começaram a levantar hipóteses de possíveis problemas, fazer benchmarking e depois como que eu vou utilizar tudo isso para conectar com essa transformação cultural que eu quero fazer. Estou narrando isso aqui para você e o que eu quero que você faça é justamente uma conexão disso aqui com os projetos que você tem que fazer aí dentro da sua empresa, ou problemas que você tem aí dentro da sua empresa e que você não está conseguindo solucionar. Será que você não está conseguindo solucionar justamente porque você não está fazendo esse mergulho? Você já está querendo inventar uma solução da sua cabeça, achando que é a solução do problema, mas que na verdade não é. Essa é uma informação assim muito importante, muito valiosa desse case. E aí, a grande sacada dessa transformação, dessa virada cultural, é que eles entenderam o seguinte: a gente precisa, ok, nós queremos ser uma cultura de alta performance, isso está dado. Mas para a gente ser uma cultura de alta performance, a gente precisa se posicionar muito bem em relação ao cuidado líder-liderado. Isso foi uma preocupação assim muito forte que eles tiveram nesse posicionamento dessa cultura. Eles usaram uma matriz, um gráfico, na verdade, com 2 vértices, né? O vertical e o horizontal, aonde, de um lado, no vértice vertical do gráfico, estava o desafiar, e no horizontal estava o cuidar. Eles entenderam, então, que essa cultura de alta performance, ela ia ter que ter o equilíbrio entre desafiar e cuidar. Por quê? Porque se eu desafio muito e cuido pouco, eles entenderam que as pessoas iam se sentir fragilizadas, porque ia ser um alto nível de desafio com baixo cuidado. Eles até chamaram esse quadrante de Wall Street. É mais ou menos parecido com aquele filme, O Lobo de Wall Street, onde um passando por cima do outro. Então, eles não queriam ter alto desafio e baixo cuidado. Mas também eles não poderiam ter baixo desafio e baixo cuidado, porque esse baixo desafio e baixo cuidado era aquele momento acomodado. Ah, não estou sendo desafiado, não tem nada arrojado aqui para mim, também não sou cuidado, não me sinto acolhido, motivado, estou aqui só cumprindo tabela, mais ou menos isso. Aquela característica também de uma empresa onde tem muito cuidado e baixo desafio, Deus me livre, eles não queriam de jeito nenhum. Porque muito cuidado com baixo desafio é muito protecionismo, é paternalista. Eles chamaram esse quadrante, inclusive, de ONG, é o quadrante ONG.
Então, qual quadrante que eles queriam? Eles queriam estar no quadrante de muito desafio, mas com muito cuidado. Porque eles entenderam que se eu cuido bem do meu colaborador, se ele se sente cuidado, eu posso forçar o desafio, porque eu me sinto amparado e eu tenho segurança psicológica para enfrentar os desafios e principalmente para errar. Porque a grande sacada é que numa cultura de alta performance, os erros vão acontecer. Só que eu preciso errar sabendo que o erro é permitido. E o erro só é permitido aonde existe segurança psicológica. E aí eles passaram, então, a desenvolver toda a liderança para que essa liderança fosse esse, esse estilo de liderar, com alto desafio e alto cuidado, promovendo muito a segurança psicológica. Esse foi o grande X da questão. E aí aqui a gente começa a ver que se eu quero fazer uma transformação cultural, eu tenho que preparar o líder para estar ao meu lado nessa jornada de transformação. Não existe nenhuma jornada de transformação em que nós, profissionais de RH, façamos isso de uma maneira sozinha. Então vamos lá, eu quero recapitular aqui com vocês. Para uma jornada acontecer, eu preciso passar por algumas etapas. A primeira etapa é que eu tenho que fazer o básico bem feito, somente depois a estratégia. Feito isso, tendo mapeado tudo isso e tendo chegado à conclusão de quais são os pontos que eu preciso abordar, eu começo então a mergulhar nos meus problemas. Para isso, eles utilizaram o Canva. Dentro do Canvas, eles mapearam os problemas, levantaram todos os dados necessários, construíram hipóteses, fizeram benchmarking e depois aprofundaram na análise desses problemas para construir o futuro. Identificaram que eles precisavam ter para ter uma cultura de alta performance, que é a que eles queriam, eles precisavam ter altos desafios, mas com alto cuidado, porque isso gerava segurança psicológica e que a liderança era fundamental nessa transformação. E aí eles criaram ciclos de desenvolvimento de toda essa liderança e passaram a utilizar pesquisas pulses. Essa também é outra grande sacada. Toda semana eles fazem uma pesquisa pulse de clima e engajamento. Eles mapearam quais eram as perguntas que eles deveriam fazer. Na verdade, eles mapearam 54 perguntas. Essas 54 perguntas varriam todos os itens que eles queriam monitorar frequentemente. Então, liderança, segurança psicológica, infraestrutura, tecnologia, qualidade de vida, N aspectos. 54. Dessas 54, de uma maneira randômica, toda semana eles soltam 5 perguntinhas no WhatsApp dos colaboradores, no aplicativo, não sei ao certo agora se o WhatsApp é o aplicativo. Então, toda semana os colaboradores respondem essas 5 perguntinhas pulses, que medem, então, como que está o nosso clima, como está o nosso engajamento, como está a nossa segurança psicológica. E aí, dessa forma, eles falam que eles têm os dados como se fosse o Waze na palma da mão. Não é, a gente tem o hábito de fazer pesquisa de clima uma vez no ano, né? Aquele trabalho hercúleo para fazer uma pesquisa de clima ou engajamento. Eles vão fazendo essa medição no tempo real. Toda semana eles vão medindo, toda semana eles têm um farolzinho de como tá e aquilo que não está legal, rapidamente eles já agem para não deixar que esse processo de transformação retroceda, para que isso sempre tenha avanços para frente e nunca retrocesso. Por quê? Porque à medida que eu identifico o problema que agora já existe uma equipe que faz o quê? Volta naquele canvas. Opa, temos um problema aqui. Vamos analisar, vamos levantar o dado, vamos levantar as hipóteses, vamos fazer bench, vamos aprofundar e vamos pôr para rodar. Constante. Tem uma última lição aqui, bastante importante nesse case, que é, se eu quero fazer uma transformação, isso demanda tempo. Isso é como que uma sementinha que a gente vai plantando todos os dias. Então, essa metodologia que eles adotaram de fazer essa medição, esse pulse, justamente eles conseguem levar o movimento da transformação cultural em rédea curta, vamos dizer assim, né? Vou medindo, acompanhando, vou manobrando, vou manuseando, vou corrigindo, aperto, solto, mudo para cá, mudo para lá. Achei isso, assim, uma grande sacada, que talvez a gente possa, inclusive, começar a pensar em mudar o nosso mindset. Será que eu preciso realmente ter essa pesquisa tão
grande de clima, ou eu posso começar a adotar de uma forma diferente. Eu vi esse modelo de pesquisa Pulse acontecendo em várias empresas lá no seminário e achei bastante interessante, e eu acho que isso, nós, profissionais de RH, precisamos começar a repensar a nossa metodologia, talvez assim a gente tenha sucesso. Bom, espero que esse case tenha trazido alguns insights para vocês, como trouxe para mim realmente trouxe alguns insights valiosos. Montem o Canva de vocês, olhem para os problemas de vocês, pensem qual é a cultura que vocês querem consolidar aí na empresa de vocês e mão na massa. Aproveito para pedir que você siga aqui o nosso canal, para que você siga a Ana do RH lá no Instagram, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo e se tiver alguma dúvida, só me chamar que a gente conversa mais. Até mais.